Dando continuidade, vamos ver o momento de inércia aqui. E o único que é utilizado nos cálculos de aileron é o momento de inércia em torno do eixo X. Ele é dado pela seguinte equação: envergadura vezes peso vezes raio de giro ao quadrado dividido por 4 vezes g. Esse raio de giro aqui você pode ter uma ideia vendo no livro de desempenho do Miranda. Ou você pode estar pesquisando na internet também. Esse raio de giro é determinado pelo tipo de aeronave. Então aqui essa tabela está no Raymer, os cálculos são do Raymer também. Aqui vou colocar a referência antes. Essa aqui é uma tabelinha do Raymer. E a gente tem vários tipos de aeronaves. E a aeronave está do tipo monomotor, single engine próprio, só com um motor aqui. E a gente tem os raios de giros associados a esse tipo de aeronave. E aqui você tem todos os outros tipos de aeronaves aqui e os seus raios de giros aproximados. Agora nós vamos ver as restrições do design do aileron. O que afeta o design? O primeiro que está afetando aqui, a gente vai ver. Então, opa, apertei o botão errado. Vai carregar aqui. Vamos ver se eu consigo marcar isso com um negrito. Trata-se do aileron reverso. E o aileron reverso é um efeito que é resultante de uma deflexão do aileron, mas só que devido a um efeito de torção, ele tende a defletir para cima quando você deflete para baixo. Aeronaves que voam nas velocidades limites de design estão sujeitos a um fenômeno aeroelástico, que é o aileron reverso, pois nenhuma estrutura é idealmente rígida, possuindo uma flexibilidade estática e dinâmica, porém nos nossos cálculos a gente considera que é estático. Então existem efeitos dinâmicos associados à elasticidade da estrutura que afetam a eficácia das superfícies de controle. Essa flexibilidade impede que a asa mantenha sua geometria e integridade em operações de alta velocidade, afetando a eficácia da superfície de controle. Então, um ponto aqui a gente tem que conhecer que ele existe, mas não está afetando o nosso design inicialmente. É uma coisa que a gente vê depois do projeto. Vem com os cálculos de cargas, elasticidade. E a gente tem algumas soluções para isso: tornar a asa mais rígida, limitar os limites da deflexão do aileron em alta velocidade. Então, se ele deflete 20, 10 em uma velocidade baixa, por exemplo, 16, 18 metros por segundo, pode ser considerado mais ou menos aí um cruzeiro. Quando ele chegar em 23, você reduz a deflexão. Porque como ele já vai estar com uma velocidade alta, você não vai estar precisando gerar tanta sustentação assim. Você vai conseguir bons resultados já com deflexão limitada em velocidade alta. Pode-se considerar dois conjuntos de ailerons, um na seção mais interna para voo em alta velocidade e uma seção mais externa para voo em baixa velocidade. Porque o que acontece? O aileron que estiver ali na parte mais externa, ele vai ter que gerar um momento maior. O braço de momento dele vai ser maior. Então, no momento que defletir, vai ter uma carga aerodinâmica maior. E isso vai estar induzindo esses efeitos aeroelásticos aqui, que é o aileron reverso. E quando você lê aileron reverso, você tem que entender conforme está escrito. Você defletiu para baixo, mas ele está tendendo a defletir para cima, que está revertendo. Outra solução, reduzir a corda do aileron, usar um spoiler para controle de rotação, ou mover os ailerões em direção à seção interna da asa. Tudo isso daqui a gente tem que ter em mente, mas não é considerado diretamente. O aerodesign assim não está tão sujeito ali, não o aerodesign em si, mas aeronaves do Urutau dificilmente vão estar sujeitas a isso. E para isso a gente tem a área de aeroelasticidade, para verificar esses efeitos. A gente não consegue verificar por nós, não é nossa parte no projeto. No aerodesign, os efeitos aeroelásticos são comuns devido à necessidade de redução de peso vazio, que resulta em estruturas mais leves através do uso de materiais compostos. As aeronaves do aerodesign são resistentes, mas elas são um pouco mais leves. E como você está reduzindo o peso ali, você está diminuindo um certo tipo de rigidez da estrutura. Isso ocorre, no caso, um aileron reverso em condições de manobra, com uma descida em curva, uma velocidade de cruzeiro maiores, como demonstrado no vídeo abaixo. Então tem um exemplo aqui do efeito aeroelástico.
Agora a gente vai ver a guinada adversa. E o que ela é? Como que ela acontece? Quando a aeronave está inclinada para executar uma curva, ou seja, defletiu o aileron, a aeronave inclinou, ela vai entrar numa curva. Só que podem ocorrer dois casos de guinada. Lembra o seguinte, que defletir aileron afeta rolamento? Afeta, mas também afeta a guinada. Então, uma consequência da deflexão do aileron é a guinada. E essa guinada pode ser proversa ou adversa. Então, a aeronave está derrapando devido à deflexão do aileron. O aileron afeta dois eixos, 2 graus de liberdade ali do avião. Proversa. Quando ambos os momentos, guinada e rolamento, têm a mesma direção. Você tanto rola quanto está guinando na mesma direção. Sentido horário ou anti-horário. Trata-se de um pré-requisito para a curva coordenada e permite que a aeronave permaneça apontando em direção ao vento relativo. Isso significa que quando a aeronave fizer uma curva para a esquerda, ela não vai derrapar para a direita, vai derrapar para a esquerda também. É isso que ele está te dizendo aqui, na guinada proversa. Agora, a guinada adversa vai ocorrer quando a aeronave guina numa direção oposta à direção desejada para a curva. E, peraí, eu escrevi meio ruim. Quando a aeronave guina numa direção oposta à direção desejada para a curva. Logo, a curva da aeronave não será coordenada e a aeronave pode tanto deslizar quanto derrapar. Então, mesmo você defletindo ali para a esquerda, você está indo para a direita. Então, no caso de uma curva para a direita, o piloto aplica aileron positivo. Deixa eu ver se eu consigo trazer para cá. Não, fica aqui mesmo. O ΔA da direita, deflexão da direita, vai ficar para cima. E o ΔA da esquerda vai ficar para baixo, em relação a ele, em relação ao piloto. Então, cria-se um momento de rolamento no sentido horário. Então, aqui, nesse caso, não está no sentido horário, está no sentido anti-horário. Um ponto aqui é anti-horário, se não me engano. Agora eu não estou lembrando como se escreve o anti-horário. Então aqui está no sentido anti-horário. Porém, essa deflexão também cria arrasto induzido. Beleza, o que você tem que entender? Sustentação, aumentar a sustentação aumenta arrasto induzido. Essa é uma ideia. Quanto maior a sustentação, maior o arrasto induzido. E esse arrasto induzido vai ser visto de melhor forma aqui na ponta da asa. É visto realmente, mas ele está sendo afetado ao longo de toda a envergadura. Então, quanto maior a sustentação, maior o arrasto. E é o arrasto induzido, devido à sustentação. Existem dois arrastos, que a gente trabalha no aerodesign, o parasita e o induzido. O parasita é devido à ar em contato com o ar, ou seja, aquilo que dificulta o movimento devido ao contato do ar com a aeronave. E a gente tem o induzido, que é o arrasto devido à sustentação. Veja lá no livro de aerodinâmica do Miranda para você entender isso por completo. E o que a gente vê? Quando a gente aumenta a sustentação para cima, a gente vai aumentar o arrasto. Aumentando a sustentação para cima. Então a deflexão da superfície foi para baixo. Então o arrasto aqui aumentou e o arrasto do outro lado diminuiu. Como o arrasto aumentou de um lado, é como se tivesse apenas um lado ali da aeronave sendo puxado para trás. Como você tem uma asa que está sendo puxada para trás e outra indo para frente, está ocorrendo um movimento de guinada no teu avião. Como a sustentação local da asa esquerda é maior que da asa direita, seu arrasto também será maior. E como a direção do arrasto é para trás, então esse conjunto asa-arrasto na esquerda gerará um momento de guinada negativo, guinada adversa. Desse modo, se o leme não for defletido simultaneamente com o aileron, a direção no momento de rolamento gerado e o momento de guinada asa-arrasto gerado não será coordenado. Ou seja, mesmo que você dê o comando para a esquerda, você vai estar indo para a direita. Por fim, se o piloto defletir o aileron convencional para fazer a curva, a aeronave irá inicialmente guinar em direção oposta àquela esperada.
que mostra uma falta de otimização ou performance do projeto. Algumas soluções podem ser empregadas, entre elas deflexão simultânea do aileron leme, o piloto vai lá, programa no rádio, que para cada grau de aileron ele vai precisar de tantos de leme. Ailerons diferenciais, a deflexão para cima do aileron em um lado é maior do que a deflexão para baixo do aileron do outro lado, igualando o arrasto induzido da asa direita ao da asa esquerda durante a curva. O que você faz? Você iguala os arrastos. Você coloca uma deflexão para cima do aileron do outro lado para que o arrasto da esquerda seja igual ao da direita. Como os arrastos vão se anular, não vai ter uma guinada adversa. O aileron físico, a linha de dobradiça do aileron é mais alta que a localização. Tem um vídeo aqui abaixo. Deixa eu ver se é esse vídeo aqui mesmo. Senão eu acrescento depois. Nossa, aqui é da guinada adversa só. Ah, sim, nesse vídeo aqui vai estar explicando as soluções e vai ter o freeze aileron lá explicando. Tanto o spoiler quanto o freeze aileron vão criar um arrasto na asa de modo que os ambos arrastos sejam equilibrados. Vamos colocar aqui sejam para fazer mais sentido. O freeze aileron e o spoiler vão ter o mesmo efeito que o aileron diferencial. Eles vão criar o arrasto que falta para igualar os momentos de guinada. Eles vão deixar o arrasto de um lado igual ao arrasto devido à deflexão do aileron do outro. A solução no aerodesign é deflexão diferencial para os ailerons. E o principal motivo é devido a aumento de peso para quando você coloca uma superfície a mais ali no spoiler. E a gente sempre quer reduzir peso. Se você colocar um spoiler, vai ter algumas diferenças ali na estrutura, mas vai ter que ter um servomotor a mais. A não ser que exista outro tipo de solução. Para implementar a dimensão dos ailerons, faço o desenho na asa com os ailerons do XFLR5. Deixe um dos lados com deflexão máxima para baixo, enquanto o valor da deflexão para cima. Eu pensei em fazer isso daqui durante a aula, mas não, vou colocar isso durante as aulas de aerodinâmica aqui que eu ainda vou gravar. Flap. Caso seja necessário utilizar um flap na aeronave, haverá uma restrição no tamanho do aileron. E deverá ser encontrado um balanço entre controle de rolamento e performance de decolagem e aterrissagem. Assim, você não precisa se preocupar tanto com isso, dimensione o aileron, depois o que sobrar coloca flap. Para melhorar a autoridade do controle de rolamento, os ailerons devem ser colocados na ponta da asa e o flap na parte interna, a gente já discutiu. Aeronaves de velocidades baixas usualmente possuem 40% da envergadura total para os ailerons, logo o flap pode começar ao lado da fuselagem se estender até 60% da semi-envergadura. No entanto, o uso de spoilers permite a redução dos ailerons e a extensão dos flaps para 75%. Como eu mencionei, no aerodesign tem como prioridade o dimensionamento dos ailerons devido à necessidade de mais performance de voo, de mais controlabilidade, que o que melhora a performance é flap. Logo, estes devem ser dimensionados antes dos flaps, caso necessários. Longarina traseira da asa, uma restrição estrutural, e que a gente precisa saber. Como o aileron precisa de uma linha de dobradiça para rotacionar, com uma liberdade suficiente para operar e para que a asa tenha uma estrutura menos complexa e com maior integridade estrutural, considera-se a longarina traseira da asa como limite dianteiro do aileron, limitando a corda do mesmo. Vamos ver isso daqui de forma melhor no desenho. A gente tem essa linha cinza aqui, por onde passa o meu cursor, que corresponde a uma longarina traseira da asa. A longarina principal está aqui na raiz, está então em cima do CA, praticamente, da asa. E a gente tem essa segunda longarina. Nessa segunda longarina aqui, que pode ser feita a fixação do flap para que ele rotacione para cima e para baixo, assim como para o aileron. Então ela é posicionada estruturalmente, aqui ela tem uma posição específica, e o limite da corda do aileron é a posição dessa longarina.
Então, além disso, estruturalmente, é melhor deixar a mesma corda para ailerons e flaps, tornando a estrutura mais leve. Você não vai colocar um flap com corda maior que o aileron, não é muito bom em termos estruturais. Também pode-se utilizar a longarina traseira como ponto de fixação para o flap e o aileron. Ou improvisar, você não vai passar o aileron aqui e transpassar a longarina. Ela tem importância estrutural aí na nossa geometria. A próxima restrição se deve ao stall, ou seja, assim como a asa, o aileron pode estolar, porque se trata de uma superfície. E quando os ailerões são defletidos mais de 20 a 25 graus, a separação de fluxo tende a ocorrer e eles perdem a eficácia. Separação de fluxo é o efeito do arrasto, ou seja, a transição do escoamento laminar para o escoamento turbulento. Ou seja, eles vão perder eficácia. Além disso, próximo ao stall da asa, até mesmo uma pequena deflexão para baixo do aileron pode produzir uma separação de fluxo e perda de eficácia de controle de rolamento. Se a aeronave está ali com uma velocidade baixa, com um ângulo de ataque elevado, se defletir um pouco o aileron, você pode estar perdendo eficácia. Para prevenir a perda de eficácia do controle de rolamento, utilize 25 graus como deflexão limite. Pode-se utilizar a tabela apresentada no dimensionamento profundor para determinar o ângulo de stall da asa. O aileron é defletido, porém é um pouco mais difícil ali, porque a geometria da asa é um pouco mais complexa. Então é algo que a gente tem que verificar mesmo em CFD, uma estimativa ali pelo AVL. Então o stall do aileron é um tema que pode ser até adicionado ali no relatório de aerodinâmica, distribuição de sustentação quando ocorre a deflexão do aileron. Ponta da asa. Devido à componente de distribuição de fluxo de ar ao longo da envergadura da asa, existe uma tendência para o escoamento fluir ao longo das pontas, que é o arrasto induzido ali, que você pode ver, você consegue enxergar na ponta da asa os vórtices de escoamento. Esse fluxo cria um movimento circulatório que segue o fluxo para baixo da asa. O que acontece? O ar está escoando na asa, está sendo jogado para baixo. Então, esse fluxo de movimento circulatório na ponta está seguindo o mesmo fluxo do ar para baixo. Além disso, o vórtice de ponta é criado em cada ponta. Nas duas pontas você tem vórtice de ponta. Para considerar os efeitos de escoamento do vórtice na ponta da asa, a envergadura dos ailerões não deve percorrer a ponta da asa. Não deve chegar até a ponta da asa. Logo, deve haver uma distância bordo externo no aileron e a ponta da asa. No aileron, esse efeito é muito pequeno. Logo, opta-se pelo aumento do momento gerado pelo aileron, coincidindo com a ponta dessa superfície na ponta da asa. Dessa forma, aumenta-se a autoridade da superfície. Então, eu vou até colocar aqui feedback oral 2019. Foi o que o jurado falou para mim. Que esse efeito é muito pequeno no aerodesign da guinada diversa. Então é melhor você investir em momento, ou seja, autoridade, ao invés de estar tentando ter uma superfície mais eficiente. Investir em autoridade aqui, aumento de momento, devido ao aumento do braço de momento, vai ser melhor. E aí, em seguida a gente tem uns cálculos que a gente vai deixar para a próxima aula.